O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo, dia 1º de março, segundo domingo da Quaresma. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que você chegou até aqui carregando coisas que ninguém vê. Eu sei das noites em que você ficou acordado, olhando para o teto, tentando encontrar alguma luz no meio de tanta escuridão. Eu sei dos dias em que você levantou da cama, não porque queria, mas porque precisava, porque tinha gente dependendo de você, porque a vida não parava, mesmo quando tudo dentro de você já tinha parado. Eu sei das vezes em que você sorriu para fora enquanto chorava por dentro, das vezes em que alguém perguntou, tá tudo bem? E você respondeu, tá sim, porque explicar a verdade daria trabalho demais, porque ninguém ia entender de verdade. Eu sei do cansaço que não é do corpo, é da alma. Esse cansaço de lutar, de esperar, de acreditar, de tentar de novo, de se levantar mais uma vez só para cair de novo. Eu sei do medo que você carrega. Medo de que nada mude, medo de que a dor continue, medo de estar sozinho nessa caminhada, medo de que Deus tenha esquecido de você. Eu sei da oração que você fez no silêncio do seu quarto, pedindo um sinal, pedindo uma direção, pedindo pelo menos um pouco de paz. E talvez nada tenha acontecido, talvez o céu tenha ficado em silêncio. Talvez você tenha pensado, será que Deus ainda me ouve? Eu sei também daquela Quaresma que começou cheia de propósitos, cheia de promessas, e que aos poucos foi perdendo a força, foi ficando pesada, foi virando mais uma obrigação. Eu sei que pode ser que você esteja entrando neste segundo domingo da Quaresma, já se sentindo devedor, já se cobrando, já achando que não está fazendo o suficiente. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso, ele foi preparado para você, exatamente para você, do jeito que você está agora. Porque o Evangelho de hoje conta algo extraordinário. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Você ouviu? O rosto de Jesus brilhou como o sol, e as roupas dele ficaram brancas como a luz. No momento em que os discípulos estavam cansados, confusos, cheios de medo do que viria pela frente, Jesus não mandou eles serem mais fortes, não cobrou mais fé, não exigiu mais esforço, não deu uma lista de coisas para fazer. Ele fez algo completamente diferente, levou eles para cima, levou eles para um lugar à parte, um lugar separado, longe do barulho, longe das cobranças, longe do peso do mundo. E lá, no silêncio daquele monte, mostrou a luz que existia nele. Agora repare numa coisa muito importante. Essa luz não apareceu porque os discípulos mereciam, não apareceu porque eles estavam prontos. Pedro, Tiago e João eram homens cheios de dúvidas, cheios de medo, cheios de limitações. Pedro ia negar Jesus 3 vezes. Tiago e João ainda disputavam lugares de honra. E mesmo assim, Jesus os escolheu. Mesmo assim, Jesus os levou para cima. Quando tudo em você diz, eu não mereço ver a luz, Deus diz, eu vou te mostrar a minha glória. Não porque você merece, mas porque eu te amo. Quando tudo em você diz, eu estou no escuro e ninguém me vê, Deus diz, eu vou brilhar no meio da sua escuridão. Quando tudo em você diz, esta Quaresma vai ser igual a todas as outras, Deus diz, eu tenho uma luz nova para te mostrar. Este Evangelho não é uma história do passado, é uma palavra viva que fala da sua vida agora nesta Quaresma, neste momento exato. Sabe o que mais me toca nessa passagem? É que Jesus não esperou os discípulos estarem preparados. Ele não fez uma seleção de quem merecia subir o monte. Ele simplesmente tomou consigo Pedro, Tiago e João. Tomou, foi uma iniciativa dele. E isso muda tudo, porque
a gente vive achando que precisa conquistar a presença de Deus. A gente vive achando que precisa rezar mais, jejuar mais, se esforçar mais, ser melhor, para então, quem sabe, Deus olhar para a gente. Mas o Evangelho mostra o contrário. É Deus que toma a iniciativa. É Deus que pega na sua mão e diz: vem comigo, eu quero te mostrar uma coisa. Quantas vezes você se sentiu indigno da presença de Deus? Quantas vezes você pensou: eu não posso me aproximar dele, não depois de tudo que eu fiz, não do jeito que eu estou? Quantas vezes o medo de não ser suficiente te afastou daquele que nunca pediu que você fosse suficiente? O Deus que se revela neste Evangelho não é um Deus que faz contabilidade dos seus erros, não é um Deus que fica anotando suas falhas numa lista. É um Deus que brilha, é um Deus que ilumina, é um Deus que transfigura, e Ele quer transfigurar a sua dor, quer transfigurar o seu medo, quer transfigurar a sua solidão. Ele não espera você ficar pronto. Ele entra no meio da sua bagunça, no meio do seu cansaço, no meio da sua escuridão e diz: eu estou aqui. Ficar quando você erra, ficar quando você cai, ficar quando você duvida, ficar quando todo mundo vai embora, ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus do Evangelho de hoje. E Ele está aqui, agora, do seu lado. Antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite muito simples. Se esse Evangelho está tocando o seu coração, ative o sininho deste canal, para que você receba uma notificação toda vez que a gente publicar um novo vídeo. Acompanhe diariamente o Evangelho aqui com a gente, porque cada dia tem uma palavra nova, uma graça nova esperando por você. E agora eu te peço algo especial. Escreva nos comentários o seu primeiro nome e uma intenção de oração para esta quaresma. Pode ser uma palavra só: perdão, luz, coragem, recomeço, paz, cura, força. Escreva ali embaixo, porque ninguém deveria atravessar a quaresma sozinho. Quando você escreve, você não está só comentando num vídeo, você está se colocando diante de Deus, e a gente vai rezar por cada nome, por cada intenção. Você não está sozinho. Eu quero te contar uma história. Dona Aparecida, 67 anos, aposentada, moradora de Belo Horizonte, lá no bairro da Floresta, viúva. Há 4 anos, o marido, seu Antônio, foi embora depois de 42 anos de casamento. Uma doença rápida, daquelas que não dá tempo de se preparar. 3 meses entre o diagnóstico e o adeus. Depois que ele partiu, Dona Aparecida disse que a casa ficou grande demais. Os 2 filhos moravam longe, um em Goiânia e outro em Curitiba, cada um com a sua vida, com os seus problemas. As amigas ligavam no começo, mandavam mensagem, apareciam com bolo e café, mas depois foram sumindo. Não por maldade, é que a vida cobra presença, e a dor dos outros cansa quando não é a sua. E ela ficou ali sozinha, naquela sala onde tudo lembrava o Antônio. A cadeira dele na varanda, o copo dele na pia que ela não conseguia guardar, o relógio de parede que ainda marcava as horas como se nada tivesse mudado. Ela me contou que teve uma noite, uns 2 anos depois da partida do Antônio, em que não conseguia mais rezar. Tentava pegar o terço e as palavras não vinham. Tentava abrir a Bíblia e as letras pareciam borradas. Sentou na beira da cama, olhou para o crucifixo na parede e falou: Senhor, eu não tenho mais palavras. Se o Senhor quiser ouvir alguma coisa de mim, vai ter que ouvir o meu silêncio, porque é só isso que me resta. Eu estou cansada, Senhor, cansada de sentir saudade, cansada de fingir que estou bem, cansada de sorrir na missa e chorar em casa. E ela ficou ali, em silêncio, sem terço, sem livro, sem oração decorada, só o silêncio dela diante de Deus. E sabe o que ela me disse? Que naquela noite, pela primeira vez depois de muito tempo, ela sentiu uma paz que não sabia explicar. Não foi uma voz, não foi uma visão,
Não foi nada espetacular. Foi como se alguém tivesse sentado do lado dela naquela cama e dito, sem palavras: eu estou aqui, eu sempre estive aqui, eu não fui embora. Depois daquele dia, Dona Aparecida começou a ir na missa de novo. Não porque se sentiu obrigada, mas porque sentiu que tinha alguém esperando por ela lá. Ela entrou num grupo de oração do bairro. Começou a visitar outros idosos que moravam sozinhos como ela. E me disse uma frase que eu nunca vou esquecer: padre, eu não sei se Deus me curou da saudade. Acho que não, a saudade continua aqui, todo dia. Mas Ele me deu uma coisa que eu não tinha mais: companhia. Mesmo quando estou sozinha em casa, eu não estou só. Ele está ali, sentado na cadeira do Antônio. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de presença. De uma presença silenciosa, discreta, que não tira a dor, mas que caminha junto, que sustenta, que ilumina por dentro quando tudo parece escuro por fora. Agora eu quero voltar ao Evangelho, porque tem um detalhe que muita gente não percebe. Quando a nuvem luminosa cobriu os discípulos, da nuvem uma voz dizia: este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o, repare bem, não diz obedeçam-no, não diz sigam as regras dele, diz escutai-o. Escutar, esse verbo é muito mais profundo do que ouvir. Ouvir é captar sons, escutar é abrir o coração. E é exatamente isso que Deus está pedindo para você nesta quaresma. Não que você se esforce mais, não que você se cobre mais, não que você se puna pelos seus erros. Deus está pedindo que você escute, que você pare por um momento, que você deixe a correria de lado, que você suba ao monte com Jesus, nem que seja por 5 minutos no seu dia, e escute o que Ele tem para dizer ao seu coração. E tem mais: depois que a voz se calou, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. O medo tomou conta deles. E o que Jesus faz? Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Jesus não gritou de longe, não mandou um recado. Ele se aproximou, tocou e disse palavras de coragem. É isso que Ele está fazendo agora com você. Ele está se aproximando, está tocando nos seus medos, na sua solidão, no seu cansaço, na sua ferida, e está dizendo: levanta, não tenha medo, eu estou aqui. Receber essa palavra é um gesto simples, não precisa de grandes promessas, não precisa de grandes mudanças. É só dizer do fundo do coração: entra, Senhor, entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, mesmo que eu não mereça, entra, mesmo que eu esteja com medo, porque o começo não vem de você, o começo vem de Deus, sempre veio. A segunda leitura nos diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, não das nossas obras, da graça dele. Você não precisa se salvar sozinho, você não precisa ser forte o tempo todo, você não precisa ter todas as respostas. Deus não se cansa de começar, e Ele está começando de novo em você agora, nesta quaresma, neste exato momento em que você está ouvindo estas palavras. E quando o Evangelho diz que o rosto de Jesus brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz, Ele está nos mostrando que existe uma luz que nenhuma escuridão pode apagar. E essa luz não ficou lá no Monte Tabor, presa há 2000 anos atrás. Essa luz continua brilhando, brilha todos os dias, brilha na sua vida, e brilha de um jeito que talvez você não perceba, porque a gente se acostumou a só reconhecer a graça quando ela vem com estrondo, quando ela vem com milagre, quando ela vem com algo extraordinário. Mas a maior parte da graça de Deus é silenciosa, é discreta, é como a luz do sol que entra pela fresta da janela de manhã cedo, sem fazer barulho, sem pedir licença,
Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que não ia aguentar mais e aguentou tenha sido graça. Talvez aquela ligação que veio na hora certa, aquela mensagem inesperada, aquela palavra de um desconhecido que tocou o seu coração, tenha sido graça. Talvez aquela noite de insônia, em que sem saber porquê, uma paz estranha tomou conta de você, tenha sido graça. Talvez o simples fato de você estar aqui, ouvindo este Evangelho, depois de tudo que você já passou, seja a maior graça de todas. Graça sobre graça. Assim como o sol não brilha uma vez só, a graça de Deus não vem uma vez só, ela vem de novo, e de novo, e de novo, sem parar, sem cobrar, sem fazer contabilidade. Não é uma graça espetacular, cheia de fogos de artifício, é uma graça que sustentou, que segurou quando você ia cair, que não deixou você desistir quando tudo parecia perdido. Olhe para trás e conte as vezes em que você deveria ter caído e não caiu. Conte as vezes em que a porta se fechou e outra se abriu. Conte as vezes em que o medo era enorme, mas a coragem foi maior. Isso não foi sorte, isso não foi coincidência, isso foi Deus transfigurando a sua história, derramando luz onde só havia trevas, colocando começo onde só havia fim. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense nesta quaresma como um grande projeto de mudança. Não se cobre tanto. Não faça listas enormes de promessas que você sabe que não vai conseguir cumprir. Não transforme este tempo de graça num tempo de culpa. Faça apenas uma coisa. Agora, onde você está, do jeito que você está, seja no ônibus, na cozinha, no quarto, no trabalho, não importa. Feche os olhos por um instante e diga no silêncio do seu coração: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra nas minhas feridas que ninguém vê. Entra nos meus recomeços que parecem sempre os mesmos. Entra no meu coração que está cansado de ter medo. Eu não tenho muito para te oferecer, Senhor. Não tenho grandes obras, não tenho grandes méritos, não tenho uma fé perfeita, mas eu tenho o meu sim. Um sim pequeno, tremido, imperfeito, mas verdadeiro. Eu digo sim para a tua presença. Eu digo sim para a tua luz. Eu digo sim, mesmo tremendo de medo, mesmo sem entender nada, mesmo sem ver o caminho. Eu digo sim. Isso já é oração, isso já é fé. Isso já é o Monte Tabor no meio do seu dia comum. Você não precisa de palavras bonitas. Você não precisa de orações perfeitas. Deus escuta o que o coração diz sem palavras. E neste momento, Ele está ouvindo você. Se você escreveu nos comentários, Ele está vendo o seu nome. Se você ficou em silêncio sem escrever nada, Ele também está vendo. Porque a presença de Deus não depende do barulho que a gente faz. Ela está ali, firme, constante, luminosa, como o sol que brilha, mesmo quando as nuvens cobrem o céu. Eu quero encerrar olhando nos seus olhos, mesmo que seja através de uma tela. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. E se às vezes pareceu pouco, saiba que Deus nunca mediu o seu amor pela quantidade dos seus resultados. Ele mediu pela verdade do seu coração. E o seu coração está aqui, presente, aberto. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo cheio de medo, está aqui. E isso já é muito. Isso já é tudo que Deus precisa para trabalhar na sua vida. O Evangelho de hoje nos mostrou que Jesus leva os seus amigos para cima, que no meio da caminhada mais difícil, quando tudo parece escuro, quando o medo é maior que a coragem, Ele revela a sua luz. Nos mostrou que quando o medo derruba, quando a gente cai com o rosto em terra, Jesus não fica de longe assistindo, Ele se aproxima, toca
e diz aquelas palavras que a gente precisa ouvir todos os dias: levanta, não tenha medo, eu estou aqui. Esta quaresma não precisa ser perfeita, não precisa ser a quaresma dos grandes sacrifícios, das grandes renúncias, das grandes conquistas espirituais. Precisa ser verdadeira. E você já começou da melhor forma possível, abrindo o coração para a palavra de Deus neste domingo? Agora eu te peço mais uma vez, escreva nos comentários o seu nome e uma intenção para esta quaresma. Pode ser uma palavra curta: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, recomeço, cura, fé, paciência, esperança. Escreva ali embaixo, porque quando você escreve a gente reza. E quando a gente reza junto, acontece algo bonito, a gente se torna uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que se sustenta pela fé, pela oração e pela certeza de que ninguém precisa enfrentar a escuridão sozinho, ninguém precisa carregar a cruz sem ajuda. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo evangelho, com uma nova graça, com uma nova oportunidade de encontrar Deus no meio do nosso dia. Segunda-feira, o evangelho vai trazer uma nova palavra para o seu coração, e a gente vai estar aqui esperando por você. Como sempre, não desista. Não desista de rezar, mesmo quando parece que Deus não responde. Não desista de acreditar, mesmo quando a fé parece fraca. Não desista de caminhar, mesmo quando as pernas tremem. Mesmo devagar, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo. Continue. Porque Deus não desistiu de você, nunca desistiu e nunca vai desistir. A mesma luz que brilhou no Tabor, brilha hoje na sua vida. A mesma voz que disse: este é o meu filho amado, diz hoje sobre você: este é meu filho, esta é minha filha, e eu os amo. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera, com o rosto brilhando como o sol, com os braços abertos, com uma luz que nenhuma escuridão deste mundo pode apagar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre toda a sua família, e permaneça para sempre. Amém.